Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Então, quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou do canal Águia Aventureira. E, gente, eu quero contar um pouco para vocês. Meu nome é Margarete e eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha rotina do meu dia a dia. Eu quero que vocês conheçam o meu canal. E desde já eu peço para vocês que se inscrevam, que deixem seu like, que me acompanhem, pessoal. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês, muitas coisas para mostrar. Tô falando um pouco de mim, né? Eu sou uma pessoa muito aventureira, amo de paixão viajar. Toda vez que dá, eu tô na estrada, eu viajo muito. Por isso que o nome do meu canal é Águia Aventureira, porque eu me sinto uma águia, né, gente? Então esse canal aqui é diversificado para todo tipo de público, para quem gosta de aventura, para quem gosta de conhecer um pouco da vida alheia, né? Que às vezes você conhecendo um pouco da vida de outra pessoa, às vezes você pode até se inspirar em começar a mudar um pouco a sua rotina, né, gente? Porque hoje em dia as coisas estão muita gente, para muitas pessoas está muito difícil, né? E aí as pessoas tentam se minimizar, se vitimar. Pessoal, uma coisa eu vou falar para vocês: não se intimide com a vida ruim. Dê um chute na vida ruim e um salto para a liberdade, para a vida boa, gente. Vida boa não quero dizer só vida de dinheiro, ter muito dinheiro. Liberte o seu pensamento, liberte o seu jeito de ser, seja uma pessoa, seja quem realmente você é, não se retraia. É isso que eu quero falar para vocês, gente. Hoje eu vou começar contando um pouco de alguns perrengues que eu passei na vida por aí. Tem muitas coisas, gente, mas esse vai ser a primeira coisa que eu quero contar para vocês aqui, que eu já me senti fênix muitas vezes na minha vida. E apesar da minha simplicidade, da minha pouca escolaridade, eu sou muito feliz. Gente, quando eu posso eu viajo. Eu tenho um filho maravilhoso. Nós moramos só nós dois, né? Para quem já me conhece, sabe? Moramos só eu e meu filho. Gente, tem muitas coisas boas na vida por aí que você pode aproveitar em vez de ficar só reclamando. Faça acontecer, gente. Faça Descubra o segredo da liberdade, liberdade de espírito, liberdade de sabedoria, liberdade de aprendizado. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou contar só uma que aconteceu na minha vida. Quando meu filho ainda era criança, eu passei por várias situações, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida. Como eu estou falando, gente, muitas coisas aconteceram, coisas boas e coisas ruins também, né? Mas nunca deixei a peteca cair. Então eu vou contar hoje só uma das coisas que aconteceram boa na minha vida. Gente, é assim, quando eu tinha meus 24 anos, eu conheci um rapaz que ele tinha 20, na verdade eu estou contando ao contrário, eu tinha 27 anos e ele tinha 24. Eu era 3 anos mais velha que ele. E ele pensava, ele se engrandecia, que dizia, me chamava de velha. Veja só, pessoal, naquela época eu tinha 27 anos e ele me chamava de velhinha. E era assim, eu gostava, sabe aquela amor à primeira vista? Eu morava no apartamento, na verdade eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, um senhor de 63 anos, não desdene de coroas, de senhores de idade. Eu nunca gostei de gente mais jovem, mas dessa vez, gente, foi um caso à parte, né? Foi uma das únicas pessoas que eu consegui, que eu conheci, que era mais novo do que eu. Eu nunca gostei de homem mais novo que eu. E antes mesmo de ter essa experiência que eu vou contar para vocês agora, eu só gostava de gente mais velha que eu. Tanto é que eu
tinha um namorico, né, com um senhor de 63 anos. E na época que eu conheci esse senhor, eu tinha 23 anos. Olha só, gente, eu era 40 anos mais nova que ele, né? Naquela época eu não tinha cabeça, eu não pensava em nada, eu só pensava em... Mas eu sempre trabalhei, tá, pessoal? Para vocês ficarem sabendo que eu sempre trabalhei. Quando eu conheci esse senhor, eu trabalhava num restaurante árabe. E ali ia muita gente que tinha dinheiro, muita médico, advogado, só esse tipo de gente, né? E aí tinha um médico que o nome, eu não vou falar o nome dele aqui, né? Porque é antiético, né? Mas eu conhecia esse senhor, esse médico, e ele era gente boa, ele chegava lá, sorria e brincava com a gente, com as garçonetes, que eu era garçonete nesse lugar, né? E aí ele chegou lá, um dia ele olhou para mim e falou assim: ah, menina, eu tenho um amigo para te apresentar. Ele anda meio tristinho e eu vou te apresentar esse amigo. O que que tu acha de arranjar um namorado? E eu tava sem ninguém, né? Eu tinha 23 aninhos, gente. Eu era uma menininha, mas o meu filho já tinha 4 anos. 3 para 4 anos ele tinha. E aí, não, mentira, meu filho tinha de 2 para 3 aninhos. Meu filho era novinho ainda. E eu deixava ele com pessoas, com umas colegas minhas para me trabalhar. Às vezes eu levava ele para o trabalho, né? Porque eu trabalhava à noite. E aí eu arrumava um pano embaixo da mesa, lá das mesas que ficavam no cantinho, para ele dormir até a hora de a gente ir embora, que eu saía de lá 2, 3 horas da madrugada. E quando não tinha ninguém para ficar com ele, eu arranjava, eu levava ele, né? E graças a Deus a minha patroa era muito bacana comigo nessa época, ela deixava, né? Até porque não tinha por que eu deixar. E meu filho, desde pequeno, ele foi uma pessoa muito, assim, muito na dele, muito educado. Graças a Deus eu consegui criar meu filho nessa forma, né? Apesar de ser muito discriminada, porque eu era solteira, mãe solteira, não sei o que, tinha aquelas coisas, né? Até hoje ainda tem essas coisas. Mas, continuando. E nesse dia, né, esse senhor que falou que ia levar um amigo para me conhecer, ele chegou lá com esse senhor. Eu achei assim, era um coroa relativamente bonito, mas ele já tinha seus 63 anos, né? E eu tinha 23. Então eram 40 anos de diferença. E aí ele olhou para mim e falou assim: Margareth, tu lembra do namorado que eu ia trazer para ti? Tá aqui, ó, tô te apresentando. Aí eu olhei para ele assim, ele já foi logo: oi, tudo bem e tal. Mas na minha cabeça aquilo era uma brincadeira, não era verdade, né? Que um senhor naquele porte, e ele era um senhor todo vistoso, bem bonito, bem arrumado, cabelos grisalhos, aquele cabelo lindo assim, um grisalho meio azulado, super bem cuidado, né? E eu apenas uma garçonete que não tinha nada na vida, apenas tinha tudo, que era meu filho, era meu tudo. E não tinha, eu morava alugada num quartinho de madeira, então era uma vida de muitas pessoas normal, né? E aí eu conheci esse senhor. Aí ele pediu para minha patroa, né, que já tinha pouca gente, nessa hora a gente dava muita gente cedo, mas isso já era mais ou menos umas 10 horas da noite. Já estava quase para fechar, que o pessoal ia mais para jantar, né? Era um restaurante de comida árabe. E aí ele pegou, pediu licença permissão da minha patroa, se eu podia sentar para conversar com ele ali, que já tinha poucos clientes mesmo. Ela disse: não, tudo bem, pode ficar. Ele era amigo dela, ele era cliente muito, né, muito cheio de dinheiro e tal. E aí ele começou, quando ele: pode sentar aqui e conversar comigo. Daí quando eu sentei do lado dele, a primeira coisa que ele fez, ele foi colocar a mão na minha perna. Eu disse: pode tirar a mão daí. Eu tô trabalhando, eu não tô me vendendo aqui não. Ele falou, gente, que foi aí que eu ganhei ele. Então, pessoal, continuando a história, ele era muito educado, né, e tal. E aí começou a conversar comigo, e aí, mas para mim, naquela hora, ele estava apenas conversando, começou a contar a sua história, né, que ele vivia sozinho já há muito tempo, mas ele morava na casa da família ainda. Mas ele vivia sozinho, né? Não tinha mais, já tinha se separado com a esposa. E há 7 anos ele estava sozinho e ele queria muito alguém para
para conversar com ele. E ele queria se sentir vivo de novo. E aí, né, esse amigo dele dando maior força. Ai, Margarete, aceita namorar com meu amigo, não sei o quê, ele é gente boa e tal. Aí eu peguei e digo, legal e tal, né? Aí ele pegou, você pode me dar seu telefone pra gente conversar? Eu disse, tudo bem. Aí eu peguei, dei. Nessa época, pessoal, eu ainda nem tinha celular. O telefone que eu dei para ele foi o número da casa da minha tia, que eu morava bem na frente da casa dela e qualquer coisa ela podia me chamar, né? Aí tá, dei o número para ele. Quando foi no outro dia, ele me ligou de tarde, era assim, no outro dia era minha folga, né, do trabalho. E aí ele perguntou para mim, você quer jantar comigo? Vamos conversar, não sei o quê. Daí eu pensei, eu digo, nossa, nem imaginava que ele fosse ligar para mim, né? E aí, gente, quando foi no outro dia, eu me arrumei toda, né? Fui conversar, fui jantar com ele, fui num lugar bonito, um restaurante. Naquela época, gente, eu só andava, no restaurante que eu ia era para trabalhar. Eu jamais teria condições de entrar no restaurante como aquele que ele frequentava. E aí ele pegou, me chamou para almoçar, para jantar, né? Conversamos. Aí ele começou a contar a vida dele. Ele não dirigia, porque quando ele tinha 18 anos, que ele começou a dirigir, ele bateu um rapaz, um bêbado passou na frente dele, e ele disse que ele ficou com trauma, que nunca mais ele ia dirigir na vida dele. Então ele tinha motorista, né? E era o motorista dele que ia me buscar pra gente sair de vez em quando. E aí começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, e ele falou pra mim assim, olha, se você estiver precisando de alguma coisa na sua casa, você pode pedir que eu quero lhe ajudar. Na verdade, eu quero alguém para me ajudar e ser ajudado, para a gente conversar, para a gente sair de vez em quando, porque eu sou muito sozinha e tal. Aí eu peguei e falei brincando, gente, eu juro para vocês, por tudo que é mais sagrado, a única coisa não. Uma das coisas que eu mais precisava, eu morava num quartinho de madeira, eu só tinha uma cama de casal, que a minha tia tinha me dado. Um guarda-roupinha bem velhinho, só com 2 portas, um guarda-roupa de madeira. E um ventilador. Era tudo que eu tinha em casa. Só morava eu e meu filho, né? Era um quartinho bem pequeno, mas ele tinha uma divisória assim que dividia a salinha do quarto, né? E a cozinha era tudo ali juntinho. E era só na vida que eu tinha. Não tinha nem geladeira. Gente, meu pensamento, a primeira coisa, quando ele falou aquilo, foi no ato. Aí eu olhei assim pra cima e eu falei, disse, que eu precisava mesmo era de uma geladeira. Gente, eu falei aquilo sem querer, sem pensar, quando eu pensei eu já tinha falado. Aí ele falou assim, você tá precisando de uma geladeira? Tem alguma loja lá perto da sua casa? Vá lá amanhã, escolha a geladeira e me ligue. Mas aquilo para mim não era verdade, gente. Como é que eu podia fazer um negócio daquele que eu mal tinha conhecido o homem? Aí ele, quando foi no outro dia, tudo bem, jantamos, eu vim embora para casa e tal, né? Quando foi no outro dia, ele me ligou. Ele falou assim, oi, tudo bem? Tal. E aí, você já foi na loja ver sua geladeira? Aí eu falei assim para ele, disse, não, eu tava brincando. O que é isso? Ele disse, não, vá lá, que eu vou lhe esperar daqui a pouco, você me liga. Aí tá, o dia ligou, eu digo, ai meu Deus, será que ele tá falando certo? Aí eu peguei o ônibus, que não era muito longe de casa a loja, era no outro bairro, mas era próximo. Aí eu fui lá, cheguei nessa loja, ele falou assim, aí eu peguei, olhei lá os preços da geladeira e tal, né? E vi a geladeira que era uma geladeira popular, né, e tal. Aí eu disse, pô, já que ele mandou eu ligar, então vou ligar, né? Aí eu liguei para ele e disse, olha, eu achei uma geladeira, mas eu acho que tá muito caro. Ele falou assim, espera aí que eu tô chegando aí agora. Gente do céu, não acreditava naquilo. Será que é verdade? Será que ele vem mesmo? Gente, não deu nem 30 minutos, esse homem estava lá. Ele chegou lá na loja, chamou o gerente e falou assim, olha, você pode atender ela em tudo que ela quiser e mande a conta para cá, esse meu endereço aqui. Aí meu Deus, daí o homem já veio com cartão para mim, um cartão de cliente VIP da loja. Eu digo, mas meu pai do céu, eu tenho medo, que eu conheci ele agora há pouco, vai que ele não pague.
Daí ele falou assim, não, eu conheço ele, pode ficar tranquilo que o nosso negócio é entre nós e ele, pode pegar o que você quiser. Gente do céu, aquilo ali para mim foi um salto assim, um salto para a vida assim, sabe? Eu não tinha nada, até aquele momento era tudo que eu tinha, era aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Aí eu peguei, né, ele mandou, chegou um caminhão da loja lá em casa, geladeira, fogão, cama, colchão, penteadeira naquela época, armário, mesa com as cadeiras. Gente do céu, eu digo, meu pai, eu só estava precisando de uma geladeira. Daí o cara da loja falou assim, pois é, mas mandaram vir deixar aqui. Lá em casa era tão pequeno que quase que não cabia as coisas. Meu pai do céu, algumas coisas ficou para armar depois, né? Porque, como eu tô falando, era tão pequeno que não dava para armar todas as coisas lá. E assim foi, gente. Ficamos, aí eu acabei enganjando com ele um relacionamento mais de amizade. Para mim, eu tinha assim como se fosse um anjo da guarda, né? Uma pessoa que eu nunca tinha conhecido na vida que fizesse aquilo por mim. E aí, tudo bem, né? Gente do céu, esse homem, ele me ajudou tanto, mas tanto. Mesmo assim, eu não parei de trabalhar. Eu falei para ele que eu não ia parar de trabalhar, eu não queria nada de graça de ninguém. E nisso, gente, eu fiquei com esse homem durante 6 anos. 6 anos da minha vida eu fiquei com ele. Mas era ele na casa dele ou na minha. Não era, a gente não morava junto, né? E nesse meio tempo, quando eu ainda estava com ele, aí começa a desandar. Tu sabe quando a esmola é muito, o santo desconfia. Aí ele insistiu para mim mudar de casa. Ele disse, ai, Mayra, você mora nesse lugar tão pequeno, aluga um apartamento maior que eu pago para você, não se preocupe com isso, tal, né? Depois de muita insistência dele, eu disse, quer saber, eu vou mudar. Aí achei um apartamento com 2 quartos, grande, bonito, quase no centro da cidade e tal, né? Ele aprovou tudinho, foi lá e pagou. Foi até no nome dele o apartamento que ele alugou. E eu estando nesse lugar, nossa, tinha uma amiga minha que morava do lado, a gente dividia as coisas, tipo assim, quando eu ia no mercado, eu comprava, tipo, arroz, feijão, macarrão e tudo, ela comprava essas coisas e chegava e dividia comigo. Aí eu dizia para ela, olha, então, já que você me deu isso, eu vou lá e aí eu comprava carne, frango, essas coisas, a gente dividia assim as coisas. Foi uma irmã para mim, essa amiga, sabe? E aí, nesse lugar, eu estava lá mais ou menos com uns 4, 5 meses. Começou a grande besteira da minha vida, gente. Conheci um cara, esse bendito cara de 24 anos. E nessa época eu já tinha 27, para ver, né? Já fazia 4 anos que eu estava com esse senhor. E aí eu já estava com 27 anos, conheci esse cara de 24. Mas sabe, ele passou por mim no corredor desse prédio. Tu sabe aquela paixão à primeira vista? Jesus do céu, quando eu vi aquele menino eu fiquei enlouquecida. Ele lembrava para mim assim o sorriso do Elvis Presley. Olha só a cegueira da pessoa. Mas foi isso que aconteceu, estou contando a verdade para vocês. E aí ele viu que eu fiquei interessada e toda, né? Aí ele voltou e falou assim para mim, ele morava, olha só como é que são as coisas, gente. Ele morava num quarto com mais 3 amigos. E esses amigos, eles não pagavam aluguel. Quando chegava próximo o dia de pagar o aluguel, eles iam embora e deixavam o apartamento para ele pagar sozinho. Aí passava 1, 2 semanas que ele já tinha pago o aluguel, eles voltavam. Eles eram muito sacana com ele, né? E aí ele não tinha nada, ele só tinha cama e algumas coisinhas lá. Aí ele perguntou para mim assim, nesse dia ia ter jogo do Flamengo. Ele era um flamenguista doente, né? Aí ele perguntou para mim, vai passar o jogo do Flamengo na tua casa? Tu vai assistir? Daí eu falei assim, eu disse, ah, sim, eu nem gostava de assistir, né? Eu disse, ah, sim, sim, vai passar. Daí ele falou assim, ah, posso ir lá assistir mais tarde? Pronto, gente, foi o suficiente para mim começar a embarcar numa canoa, simplesmente numa canoa furada. Aí, tudo bem, né?
Gente, aí começou um romance com esse cara. Eu fiquei perdidamente apaixonada. Eu era louca, 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 alucinada por esse cara. Cheguei a me distanciar do meu namorado que me dava tudo, que me respeitava, que me engrandecia. Abandonei ele. Falei para ele que não dava mais, que eu não queria mais, não queria mais ficar com ninguém. Mentira, eu já estava com esse outro. Olha só, né? A gente faz a coisa errada, a gente paga pelo erro que a gente faz, não adianta. Nossa, esse cara sofreu muito. Ele ligava para mim, dizia que me amava, que gostava de mim, o que estava acontecendo e tal. Para vocês terem uma ideia, ele nunca foi nesse apartamento que ele tinha alugado para mim, que estava no nome dele. Ele era tão respeitoso que ele nunca chegou a ir lá. Nunca foi. E aí, comecei. Quando foi um dia, né? Esse cara aí novo perguntou para mim, e só tinha e chegou um amigo que morava na cidade dele, veio morar com ele, né? E era não trabalhava, era um encostado, né? Essa é a verdade. Aí ele chegou e falou assim, falou para mim assim, Margarete, me chamou junto com esse amigo, né? E falou assim, o que que tu acha de a gente dividir o aluguel? Eu e meu amigo, a gente veio morar contigo, que o meu apartamento era grande, que eu morava, né? Tinha dinheiro, um dinheirinho guardado no banco, estava numa vida estável, né? Mesmo assim, eu trabalhava no restaurante de noite. Mas não era mais naquele restaurante que eu trabalhava, já era em outro restaurante, né? Aí, ao decorrer desse tempo aí, aconteceram muitas coisas na minha vida. Muitas coisas, eu vou contar para vocês, né? Durante esses vídeos, vou fazer os vídeos contando essas histórias aí. E aí, esse cara simplesmente, ele me propôs isso. A gente vem morar contigo, a gente divide aluguel e vai ficar mais barato para nós três. E eu estava perdidamente apaixonada, né? Beleza, tá bom então. Aí vieram morar comigo em casa. Aí começou o negócio. Quando chegou o próximo mês, o colega dele já não pagou, não tinha dinheiro para pagar. O qual que seria o certo? O certo seria ele pagar pelo amigo dele, né? Não, ele pagava a parte dele e eu pagava a minha parte e a parte do amigo dele. Gente do céu, como é que a gente faz besteira nessa vida, né? Hoje eu fico pensando, se eu tivesse me afastado logo no começo, se eu não tivesse embarcado nessa, eu tinha sido muito mais feliz. Porque, gente, foram 2 anos de sofrimento. Aí começou. A gente ia fazer compra e detalhe, ele me proibiu de trabalhar. Eu saí de onde eu trabalhava, nesse restaurante, outro restaurante que eu trabalhava. Eu saí de lá porque ele não permitia que eu trabalhasse. E o dinheiro foi acabando, né? O dinheiro foi acabando. Esse senhor tinha comprado uma casa para mim. Só que a casa que ele comprou, que eu escolhi, né? Fui eu que escolhi, ficava nos fundos da casa de um pessoal lá, de uma família. Então, essa casa era o lugar, o terreno era herança. Eu não podia jamais vender a casa para outras pessoas, né? E para não ter confusão com a família lá, eu peguei e vendi a casa para um parente deles mesmo lá. E que quando eu morava no quartinho, que ele viu que era muito pequeno, ele propôs para mim comprar uma casa. Ele mandou eu escolher a casa. Em vez de eu escolher uma casa fora, na beira da rua, não, eu escolhi lá perto de onde eu morava, porque ficava cômodo para mim, né? E era uma casa nova. Era nova, mas era de madeira. Era uma coisa muito simples, gente. Eu não tinha cabeça naquela época. E aí, vendi essa casa, depois que eu não queria mais ficar com ele, eu vendi a casa e guardei o dinheiro no banco. E esse cara, né, se prevalecendo do que eu tinha, da minha burrice, começou a se encostar. A gente ia no mercado, fazia de 2 carrinhos de compra e quem pagava? Joe. Começava aí, gente, foi acabando o dinheiro, foi acabando. Aí quando chegou no já eu falei para ele, eu disse, olha, esse apartamento aqui tá muito caro, é melhor a gente procurar um outro, porque aqui não vai dar pra gente ficar mais, que aí eu só tô com pouco dinheiro e tal. Daí ele falou assim, então vamos procurar um outro, mas o meu amigo vai junto também, que não tem pra onde ir. Aí eu digo, tá bom, né, o que eu podia fazer? Procuramos um outro apartamento, em vez de ser menor, a gente foi maior, um apartamento maior.
e mais, já era um pouco mais longe do centro, mas era bem maior, né? E aí fomos morar lá, fomos para esse apartamento. Quando nós chegamos lá, no primeiro mês que passamos nesse outro apartamento, nada do dinheiro do amigo. Aí eu falei para ele, eu disse, ué, e teu amigo não vai pagar o aluguel, não? Tá vendo que ele não tá trabalhando? Ele tá trabalhando, não pode fazer nada. Mas eu pagava a parte do amigo dele. Como é que a gente pode acontecer essas coisas com a gente, né, gente? Eu fico me perguntando hoje, como foi que eu deixei acontecer isso comigo? Aí tudo bem, né? Passou, a gente ia fazer compra no mercado e tudo. E quando foi um dia, eu falei que eu não queria mais saber desse amigo dele. Eu tive uma discussão muito feia. Gente, eu tinha uma televisão. A minha televisão naquela época, apesar de ser bonita, colorida já, né? Já era bonita e tal. Quando eu fui comprar essa televisão, eu tive que escolher. Ou ela era sem controle maior, ou era com controle menor. Só tinha essas duas opções de televisão quando eu fui comprar. E como eu queria uma maior, eu comprei sem controle. A gente tinha a opção de comprar a televisão sem controle naquela época, né? Aí esse cara, amigo dele, deitava no sofá e ficava trocando o botão da televisão com os dedos do pé. De tão vagabundo que ele era, tão preguiçoso, não procurava emprego nem nada. Tinha comida, tinha casa, tinha tudo, né? Então, para que ele ia procurar emprego? E eu fui só decaindo. E aí ele começou a dizer que eu estava ficando gorda, que o peito estava emendando com a barriga, que eu era velha. Gente, esse cara começou a me colocar tão para baixo, mas tão para baixo, que eu fui ficando, a minha autoestima caiu por terra. Eu fui me sentindo feia, fui me sentindo uma pessoa acabada. Eu não tinha mais prazer para nada, gente. Eu fui perdendo as minhas coisas. Quando eu estava com esse senhor que me ajudava tanto, eu tinha uma sandália nova por semana, uma roupa nova por semana. Quando eu fiquei com esse cara, gente, eu fui perdendo tudo. Eu fui ficando sem nada. O que eu ainda tinha, eu vendia. E cheguei a entrar na academia, que eu queria me sentir bonita, né? Que era tão alucinada por ele que eu queria me sentir bonita. E aí ele mentiu para mim no dia do aniversário, gente. A gente não tinha comida, nesse dia nós comemos ovo frito com arroz, eu e meu filho. E ele mentiu para mim que ia para o trabalho. Quando acaba, ele foi sair com uma família que era amigos dele. Eu descobri depois. E eu ainda juntei um pouquinho do dinheiro que eu tinha, ainda comprei um tênis para ele. Olha só a burrice da pessoa. Eu queria agradar de todo jeito, né? Comprei um tênis da Adidas. E sabe foi que ele viu, quando ele viu o tênis que ele falou para mim? O tênis que eu gosto mesmo é Nike. Nunca vi ele usar esse tênis, tanto é que sumiu lá de casa. Ele vendeu para um amigo dele. Esse tênis deve ter vendido pelo preço de banana, né? Nas férias dele, gente, ele, por exemplo, ele ia trabalhar até meio-dia e voltava para casa, arrumava as coisas e se mandava. Não ficava nem um dia das férias comigo. Saía, viajar, ia para casa da família dele, que ele morava em outro estado. Foi tantas coisas, gente, ele desdenhava de mim na frente dos amigos dele. Ele começou a fazer coisas comigo que eu comecei a desacreditar de mim. Eu fiquei de um jeito, pessoal. Aí nós tivemos que sair desse apartamento porque estava muito grande e tal, né? Fomos alugar um apartamento que foi a mulher de um amigo dele que arranjou pra gente, que já era pela metade do preço. Fomos caindo, né? Caindo de posição. Nesse lugar que nós fomos morar, gente, era tão quente, mas era tão quente, era muito quente, que 10 horas da manhã não tinha quem deitasse na cama e nem sentasse no sofá, de tão quente que era. Era horrível esse lugar que nós fomos morar. E aí ele pintava e bordava, ele saía de noite, chegava no outro dia e saía com os amigos e ria de mim na frente dos amigos e tal. E eu cabisbaixa, gente, eu sofri o pão que o diabo amassou. Ele só não me bateu, porque eu não dava motivo, né? Eu vivia de cabeça baixa o tempo todo. Um dia eu peguei, aí eu comecei a pensar, o que eu tô fazendo? Eu descobri que ele estava atrás de outra menina.
Era uma menina bonita e tal, né? Mas era da minha idade, eu era nova, gente, eu tinha 27 anos, já tinha 28 já. Eu fiquei 2 anos com ele. E aí, eu descobri que ele estava com essa outra pessoa, que ele andava atrás dessa outra menina. Foi um dia que ele saiu lá de casa 2 horas da tarde para ir buscar água. Ele voltou para casa, era 7 horas da noite. E aí eu descobri que ele estava atrás dessa outra pessoa, né? Foi uma confusão que aconteceu. E aí, nessa descoberta, eu fiquei de mal com ele. Quando foi um dia, ele saiu, gente, sem mentira nenhuma, ele chegou em casa 3 horas da manhã, tirou a camisa e jogou assim pro lado, caiu na cama e dormiu. E aí eu peguei a camisa, né, sem querer para lavar, que eu olhei aqui no lado aqui do ombro dele, tava cheio de batom mesmo assim, parecia assim que tinham feito de propósito, tipo assim, né? Tá aí, ó, se ele tiver com mulher, a mulher vai largar dele hoje. Gente, quando eu vi aquilo, aí que meu mundo caiu mesmo, sabe? Eu caí em mim e fiquei, eu digo, não vou mais falar com esse cara, eu tenho que arranjar um jeito de sair fora, porque eu tô jogando a minha vida fora, né? Quando passou uma semana sem falar com ele, eu não falava mais com ele, eu não queria mais saber dele. Ele chegou em casa com uma sacola bem pesada assim, um quadrado dentro da sacola, e nisso tinha um quadro todo de vidro, com um avião grande assim, e as palavras no meio do avião falando assim. Aí ele disse, tá aqui que eu trouxe para ti. E nisso que eu fiquei lendo o quadro, nisso que eu estava lendo, ele estava se despedindo de mim, que ia embora porque não sei o quê, que eu tinha feito ele chorar muitas vezes, chorar de raiva, né, que ele não gostava de mim. E começou a falar um monte de coisa, que quando eu ouvisse uma música do Bon Jovi, que eu lembrasse dele, que não sei o quê. Gente, quando eu vi que esse cara estava indo embora, meu mundo caiu. Eu fui lá pro quarto, ele estava arrumando as tralhas dele, ele não tinha nem mala, ele só tinha uma mochila. Aí arrumando a roupa dele e tal, daí ele falou, aí eu olhei para ele e falei assim, então tu vai embora, e as lágrimas começaram a cair. Aí eu comecei, né, ainda tentando salvar aquilo que não era nada, depois que a gente descobre que não era nada. Gente, eu comecei a falar tanta coisa para ele, eu falei que ninguém ia gostar dele do jeito que eu gostava, que ele ia quebrar a cara por aí. Eu acabei convencendo ele não ir embora. Vê se pode um negócio desse. Depois de tanta coisa ruim que essa pessoa tinha feito para mim, eu ainda tive a coragem de falar, de fazer ele ficar. Aí quando foi no outro dia, ele foi trabalhar, né? E aí eu pensei bem, eu disse, quer saber de uma coisa? Esse cara, ele não gosta de mim. Se ele quer ir embora, pois quem vai sou eu. Me deu uma força assim sobrenatural, sabe? Sobrenatural. Eu peguei com um pouquinho restinho do dinheiro que eu ainda tinha lá no banco. Peguei, fui lá e fui atrás de uma casa para alugar. Aluguei um quarto. Agora detalhe, olha a besteira ainda. Não era ainda tudo que eu ia fazer. Eu fui mais para perto de onde ele trabalhava. Se pode um negócio desse, gente. Peguei, aluguei o quarto e voltei para casa e comecei a arrumar tudo. Falei pro meu filho, bora arrumar, a gente vai se mudar agora. E aí, eu pensei, né? Eu digo, gente, se eu tô prendendo uma pessoa que não quer ficar comigo, não é assim que funcionam as coisas, né? Então eu vou deixar ele livre, já que ele quer ir embora, quem vai sou eu. Comecei a arrumar as coisas e alguém viu, acho que a mãe dessa minha colega, que dizia que era amiga, que não era amiga coisíssima nenhuma, pegou. Quando ele chegava às 5 horas da tarde, nesse dia ele chegou 3 horas da tarde, e eu estava já terminando de arrumar as coisas, aí ele olhou, falou assim, que negócio é esse aqui? O que está acontecendo aqui? Eu falei assim para ele, eu disse, sabe o que é que eu percebi? Ontem eu fiz um erro, fiz o pior erro da minha vida. Você não queria ir embora? Então quem vai sou eu. Você fica aqui, você alugou a casa, está no seu nome, pode ficar aqui que eu vou embora. Aí ele disse, para onde tu vai? Eu disse, eu aluguei uma casa lá em tal bairro. Eu vou também. Aí eu falei para ele, disse, mas eu não tô te chamando. Tu vai se tu quiser. Se tu não quer ficar livre, então é tua chance de ficar livre. Não, eu vou para lá também, não sei o quê. No fundo, meu coração estava palpitante, eu estava alegre. Ai, que bom que ele tinha ido e tal, né?
E fui. Aí ele arrumou as coisas dele também e fomos. Só que essa casa que eu tinha alugado era uma casa bem pequena, só era um quarto, a cozinha e o banheiro. Gente, quando ele chegou lá, ele ficou muito pé, porque ele tinha a única coisa de móvel que ele tinha em casa eram 2 sofás, um grandão de 3 lugares e um pequeno de 2. E o sofá grande dele não dava lá. Ele ficou muito bravo, que ele até deu pro dono do caminhão. Ah, pode levar esse sofá para você. E saiu bravo, saiu chutando, foi embora, me deixou sozinha com as coisas tudo amontoadas lá nessa casa que eu tinha alugado nova, né? E aí ele pegou, aí eu arrumei tudo, gente, deu tudo bem arrumadinho, ainda sobrou espaço. Quando ele voltou, que ele viu que estava tudo arrumado, aí ele já gostou, né? Porque estava tudo bagunçado, claro, né? As coisas arrumadas dá mais certo. Aí ele pegou, baixou o facho dele e continuou lá, né? Mas continuou aprontando. Gente, aí que ele aprontava mesmo. Às vezes, eu não sabia que morava um amigo dele bem próximo lá de casa, na mesma rua praticamente. Desculpa aí, pessoal. Aí um dia, a gente estava lá em casa sábado, tipo 2 horas da tarde, assistindo um filme, né? O amigo dele chegou lá batendo na porta. Fulano, vamos ali. Olha, eles voltaram de lá, era 3 horas da manhã, morto de bêbado. Gente, aquilo foi só piorando, foi só piorando. Até que chegou um dia, acabou todo o dinheiro que eu tinha. Eu não tinha mais 1 centavo, gente, para comprar um pão sequer. O meu dinheiro acabou por completo. Eu não trabalhava, que ele não deixava, né? Não queria que eu trabalhasse de jeito nenhum. Aí veio a grande tempestade, digamos assim. Eu não tinha mais dinheiro para nada. Aí quando chegou no dia de pagar o aluguel, o dono, ele chegou lá e falou assim, como que é? Porque a gente sempre pagava, no dia do aluguel a gente pagava, né? E chegou nesse dia, eu peguei e falei para ele, seu fulano, nem lembro mais o nome do dono lá. Eu não tenho dinheiro para pagar hoje. Até sexta-feira, dá para o senhor esperar? Aí ele já ficou, né? Porque os donos dos imóveis, que eles vivem disso praticamente, né? Se você tiver dinheiro, você é amiga deles e tal, mas falte dinheiro de pagar aluguel para você ver. Gente, quando ele chegou na sexta-feira, eu não tinha o dinheiro e esse cara que estava comigo, ele trabalhava e ele tinha o dinheiro para pagar. Mas ele falou que ele sozinho, ele não ia pagar. Aí começou a inventar que não tinha dinheiro, não tinha nem previsão para conseguir esse dinheiro. Gente do céu, como é que eu ia ficar nesse lugar sem dinheiro? Como é que eu ia ficar quando deu 3 horas da tarde da sexta-feira, que eu tinha prometido que ia pagar o homem? Quando deu 3 horas da tarde, ele chegou lá e falou assim, olha, 3 horas não, chegou meio-dia. Ele chegou e falou assim, olha, até 3 horas, se vocês não saírem, eu vou chamar a polícia para tirar vocês daqui. Cheguei a esse ponto, pessoal. Nossa, gente, eu saí desesperada, meio-dia naquele sol queimando, meu rosto estava cheio de pano preto, estava tudo queimado a minha pele. Saí atrás de lugar para me guardar minhas coisas, não sei o que. Daí, quando ele viu que estava ficando sério, eu liguei para ele estava trabalhando, né? Nunca ele deixou de trabalhar. Aí eu disse, olha, o homem dá até 3 horas, se a gente não sair daqui, ele vai chamar a polícia para expulsar a gente. Aí ele inventou uma história, né? Eu vou falar com um amigo meu, se ele me emprestar o dinheiro, eu pago para ele. Eu disse, só que eu não quero mais ficar aqui. Se tu arranjar o dinheiro, eu vou procurar uma outra casa lá pro bairro que eu morava e eu vou mudar para lá, que eu não quero ficar mais de jeito nenhum. Eu disse, então vai que até eu chegar aí, tu já deve ter voltado, beleza. Aí eu fui lá no bairro que eu morava, todo mundo me conhecia, porque lá, gente, foi onde eu conheci aquele senhor. Eu já tinha montado bar, montado restaurante, montado loja, só que nunca tinha dado certo para mim, porque eu era sozinha, ninguém me apoiava, meu filho ainda era pequeno, então não tinha como eu crescer, como eu cuidar de uma coisa sozinha, mas todas as coisas que eu montei, gente, deu certo, dava certo, só que eu não tinha quem me ajudasse, né? E aí eu voltei para esse bairro, eu fui lá,
atrás e achei uma casa bem grande. Gente, naquela época era R$ 150 o aluguel. A casa era enorme, tinha 7 janelas na casa. Era uma casa de madeira, simples e tudo. Aí eu voltei e falei para ele. Aí eu liguei de novo e disse, olha, eu já achei a casa lá onde eu morava. Ah, então tá bom, eu vou pedir pro meu amigo que é caminhoneiro, se ele tiver de folga, para ele ir lá fazer a mudança. Beleza, aí comecei a arrumar tudo. Quando deu 3 horas da tarde, o caminhão da mudança chegou lá. Aí eu peguei, chamei o dono e falei, disse, olha, não precisa ser eu chamar a polícia que a gente está saindo. O homem não deu sequer, tipo, uma semana pra gente. Venceu o aluguel na quarta-feira, ele só deu até sexta pra gente ficar lá, pra ver como que são as coisas, né? Eu digo, eu não sei como tem gente por aí que passa de 2, 3 meses sem pagar aluguel, não acontece nada. Eu não podia passar 2, 3 dias que eu já fui expulsa. Foi a única vez que tentaram me expulsar, mas graças a Deus não conseguiram. Por quê? Porque eu sempre tive Deus no meu coração. Deus sempre me ajudou em tudo, gente. Só você confiar em Deus, que Deus ajuda assim a gente. E aí, tudo bem, né? Aí ele falou assim, eu vou para lá também, eu vou pagar por um mês, mas eu vou ficar esse mês lá, como quem diz. Se eu paguei, eu vou consumir, né? Beleza. E foi para lá. E aí, quando chegou lá, sabe o que foi que eu fiz, gente? Eu cheguei lá, nós chegamos nesse mesmo dia de tarde, eu fiz arrumei toda a casa e tal, e pensei, o que eu vou fazer? Andando pela rua, achei um pedaço de tábua, mais ou menos de meio metro, ou mais um pouquinho, um pedaço de carvão e escrevi lá, fiz uma plaquinha, vende-se marmita, na cara e na coragem. Fui lá numa vendinha que tinha um senhor que me conhecia há muito tempo, ele sabia da minha garra. Eu cheguei lá e falei para ele, o seu Zé, o nome dele. Falei assim, seu Zé. Aí, minha filha, tudo bem? Aí eu comecei a contar minha história para ele, né? E falei assim, seu Zé, será que o senhor poderia me vender até amanhã? Olha só o que foi que eu comprei. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, 1 quilo de bife de fígado, 1 quilo de bife de carne e um frango. 2 tomates, 1 pimentão e 2 cebolas. Foi o que eu comprei e levei para casa. E aí eu falei para ele, seu Zé, eu vou fazer marmita para vender. Ele disse, minha filha, eu tenho marmita aqui. E eu tinha, na época que eu montei o restaurante, eu tinha uma daquelas negócios assim que a gente rodava, fazia marmitex, sabe? E eu ainda tinha, era minha sorte que eu ainda tinha aquele aparelho em casa, né? E ele me vendeu 10 marmitinhas de alumínio. Não sei se alguém aí se lembra dessas marmitas. E tudo bem, né? Cheguei lá, aí eu preguei aquela tabinha na frente da parede da frente da casa. Quando foi no outro dia cedo, gente, eu fiz a comida todinha, coloquei lá nas marmitas. Gente do céu! No primeiro dia que eu coloquei, vendeu as 10 marmitas, pessoal, milagre de Deus. Meu Deus, eu não acreditava. Aí eu peguei, quando foi de tarde, eu cheguei lá e disse, seu Zé, eu vim lhe pagar. Mas já, minha filha, eu disse, já, vende todas as 10. Pode pegar mais, pode pegar que eu confio em você, eu sei que você vai pagar. Paguei aquela dívida, comprei mais algumas coisinhas. Gente, foi assim. Do nada. Quando passou tipo uma semana, parou um carro lá na frente. Era um senhor. Ele falou assim, oi, você está vendendo marmita? Será que você poderia me vender, tipo, 8 marmitas para me pagar por quinzena? Aí eu disse, sim, tudo bem. Comecei a pagar aquela 8 marmitas por dia para ele pagar por quinzena. Aí depois passou um outro carro, era um outro senhor, perguntando se eu podia fazer 20 marmitas para ele pagar por mês. Ele pagava todo mês as 20 marmitas. Gente, aquilo ali foi crescendo. Eu já tinha bastante cliente de marmita e gente que também almoçava lá, que eu arrumei a sala bonitinho, coloquei um sofá lá e tinha um senhorzinho que ele trabalhava numa escola lá perto, ele era meu cliente favorito. Ele chegava lá, ele almoçava, dormia lá no sofá. Então era um cliente assíduo que eu tinha.
para ver como é que é, né, gente? Eu renasci das cinzas, por isso que eu digo que eu fui uma grande fênix. Quando chegou um mês, quando completou aquele mês que ele tinha pago, né, o aluguel, aí eu decidi, eu digo, não, agora é tudo ou nada. Quando chegou no dia do pagamento, eu já tinha o dinheiro guardado do outro mês, né, com as minhas marmitas, já tinha dinheiro para pagar o outro mês desse aluguel. Coloquei a mão assim para ele. Aí ele falou assim, ele fez assim, o que é? Eu disse, cadê o dinheiro do aluguel? Ele falou assim, ah, não tem. E eu nem vou receber esse mês, não tem nem previsão quanto que eu vou receber. Gente, ele trabalhava no quartel. Eu nunca vi falar na vida que quartel atrasava aluguel, atrasava o pagamento. Aí, foi nesse dia que eu tomei a decisão. Eu disse, quer saber de uma coisa? Agora você está livre para você ir embora. Porque quem não quer ficar mais com você sou eu. Gente do céu. Eu imaginava que o dia que esse homem fosse embora de casa, eu ia passar uma semana sem botar a cara na janela, de tanto chorar por causa dele. E saí e fui para a cozinha fazer minhas coisas, que a minha marmita era a mesa enchia de marmita e tudo, né? Eu estava lá lavando louça e tal, quando eu vi ele saiu com uma mochila e 2 sacolas de supermercado, que ele só tinha isso na vida dele lá. Ele pegou, saiu pela porta da cozinha, ele me imaginou que eu ia chorar, pedir, ai, fica, por favor. Gente, sem mentira nenhuma, eu estava na pia lavando louça. Quando ele saiu, parece assim que eu fui nas nuvens e voltei. O peso, gente, aquele homem era um peso tão grande em cima de mim, que eu fui nas nuvens e voltei. E eu vi. É por isso que eu quero dizer isso para vocês. A afinidade desse vídeo, gente, é para dizer para vocês. Às vezes a gente está com um peso tão grande ou dentro da gente, a gente pensa que se a gente, aquilo ali é a nossa vida. Se liberte, gente, se liberte de peso ruim na sua vida. Aquilo para mim foi uma libertação. Eu digo que eu nasci das cinzas, eu renasci das cinzas, eu sou uma fênix. E a gente, quando a gente quer, a gente consegue. Gente, dali para frente a minha vida foi só fluir. Quando passou um mês depois, eu tenho história aí nesse meio, vou contar seguidamente para vocês, mas um mês depois eu comecei a trabalhar num bar. Nesse bar eu passei 10 anos da minha vida trabalhando. Vou contar muitas histórias desse bar para vocês também. E lá eu ganhava muita gorjeta. Gente, a minha vida deu assim, ó, sabe? É por isso que eu estou dizendo para vocês, gente. Não deixe nada lhe atormentar, não se apegue a coisas que não são suas. Quando você vê que aquilo não é para você, se liberte, porque aquilo só vai levar você cada vez mais para o buraco. Se liberte, gente. Então era isso que eu queria falar para vocês, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Continue assistindo que eu vou contar mais história para vocês, que a minha vida é cheia de história, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva aí e deixe seu like, tá bom, pessoal? Bye, bye!